Durante a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista liderado por Adolf Hitler organizou um dos maiores crimes da história humana, o extermínio sistemático de milhões de judeus europeus. Esse processo foi resultado de uma política antissemita construída ao longo de anos, baseada na ideia de superioridade racial ariana e na perseguição de grupos considerados inferiores pelo nazismo. Os campos de concentração e os campos de extermínio tornaram-se instrumentos centrais dessa política genocida, conhecida posteriormente como Holocausto. Os primeiros campos de concentração surgiram ainda na década de 1930, pouco depois da chegada dos nazistas ao poder na Alemanha. Inicialmente, esses locais serviam para prender opositores políticos comunistas, social-democratas e outras pessoas vistas como ameaças ao regime. Com o tempo, os campos passaram a receber judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais, testemunhas de Jeová e diversos outros grupos perseguidos. As condições eram extremamente desumanas: fome, doenças, trabalhos forçados, espancamentos e execuções arbitrárias faziam parte do cotidiano dos prisioneiros. A partir da invasão da Polônia em 1939 e da expansão territorial alemã pela Europa, milhões de judeus passaram a viver sob domínio nazista. O regime criou guetos em cidades ocupadas, especialmente no território polonês, onde os judeus eram confinados em áreas superlotadas, cercadas e vigiadas. A fome, as epidemias e a violência provocavam milhares de mortes antes mesmo das deportações para os campos. Em 1941, com a invasão da União Soviética, a perseguição tornou-se ainda mais radical. Unidades especiais nazistas chamadas Einsatzgruppen acompanhavam o avanço do exército alemão e realizavam massacres em massa. Judeus eram reunidos perto de valas e executados a tiros. Um dos episódios mais conhecidos ocorreu em Babi Yar, próximo a Kiev, onde dezenas de milhares de judeus foram assassinados em poucos dias. Pouco depois, os líderes nazistas decidiram implementar a chamada Solução Final, plano que tinha como objetivo exterminar todos os judeus da Europa. Para isso foram criados campos de extermínio em regiões ocupadas da Polônia. Diferentemente dos campos de concentração tradicionais, esses locais eram planejados especificamente para matar em larga escala. Entre os mais conhecidos estavam o Holocausto, além dos campos de Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno e Majdanek. Auschwitz tornou-se o maior símbolo do genocídio nazista. Localizado na Polônia ocupada, o complexo reunia campo de concentração, campo de trabalho forçado e centro de extermínio. Milhares de pessoas chegavam diariamente em trens superlotados vindos de diferentes partes da Europa. Assim que desembarcavam, os prisioneiros eram submetidos à chamada seleção. Crianças pequenas, idosos, mulheres grávidas e pessoas consideradas incapazes para o trabalho eram enviadas imediatamente para as câmaras de gás. Outras eram temporariamente mantidas vivas para realizar trabalhos forçados em condições brutais. As câmaras de gás funcionavam com o uso de pesticidas à base de cianeto, como o Zyklon B. As vítimas eram enganadas e levadas a acreditar que tomariam banho. Após entrarem nas câmaras, as portas eram fechadas e o gás liberado. Em poucos minutos, milhares de pessoas morriam sufocadas. Depois disso, equipes de prisioneiros eram obrigadas a retirar os corpos e encaminhá-los aos crematórios. O processo era repetido continuamente, demonstrando o caráter industrial do assassinato em massa promovido pelos nazistas. Além do assassinato direto, os campos provocavam mortes por fome, frio, doenças, tortura e exaustão física. Muitos prisioneiros eram submetidos a experiências médicas cruéis realizadas por médicos nazistas, especialmente em Auschwitz. Essas experiências incluíam testes de resistência ao frio extremo, esterilização forçada e estudos genéticos conduzidos sem qualquer consideração pela vida humana. Embora os judeus tenham sido o principal alvo do genocídio, milhões de outras pessoas também foram vítimas do sistema concentracionário nazista. Ciganos, prisioneiros de guerra soviéticos, poloneses, opositores políticos e pessoas com deficiência foram perseguidos e mortos em grande número. O regime nazista buscava eliminar todos aqueles que não se encaixavam em sua visão racial e ideológica. Com o avanço das tropas aliadas a partir de 1944, os nazistas começaram a destruir provas dos crimes e evacuar campos.
Milhares de prisioneiros foram obrigados a participar das chamadas Marchas da Morte, caminhadas forçadas em pleno inverno, durante as quais muitos morriam de fome, frio ou execução. Quando os campos foram finalmente libertados pelos aliados, o mundo tomou conhecimento da dimensão do horror. Soldados encontraram sobreviventes esqueléticos, pilhas de cadáveres, crematórios e evidências do assassinato em massa. Estima-se que cerca de 6 milhões de judeus tenham sido mortos durante o Holocausto. O genocídio marcou profundamente a história do século XX e tornou-se símbolo extremo das consequências do racismo, do autoritarismo e da intolerância. Após a guerra, líderes nazistas foram julgados no Tribunal de Nuremberg, onde muitos foram condenados por crimes contra a humanidade. O estudo dos campos de concentração e do extermínio judeu permanece fundamental para a preservação da memória histórica. Museus, memoriais e testemunhos de sobreviventes ajudam a lembrar as vítimas e alertam sobre os perigos do ódio racial e da desumanização. O Holocausto permanece como um dos exemplos mais brutais de até onde podem chegar regimes totalitários quando a violência e o preconceito são transformados em política de Estado.